Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live. Deixa eu colocar um filtro. A nossa live de perguntas e respostas. Olá, Vitor, tudo bem com você? Hoje eu separei algumas perguntas para responder aqui na live, que elas acontecem bastante. Olá, Johnny, tudo bem com você também? Esperar um pouquinho até o pessoal ser avisado no Instagram que eu estou ao vivo. Hoje a live será de perguntas e respostas, então, tem alguma dúvida em relação à escolha profissional, pode deixar aqui na caixinha de perguntas, aqui nos comentários, ou na caixinha também, aqui nesse pontinho de interrogação, que assim eu posso colocar também a sua pergunta aqui para responder. Selecione algumas perguntas relacionadas à escolha profissional, então é importante sempre pensar que a escolha da profissão é um processo e cada um de nós temos um tempo para pensar e refletir sobre a escolha profissional. Nem todo mundo faz a escolha ao mesmo tempo, no mesmo processo. É muito pessoal, né, esse trilhar para a escolha profissional. E eu escolhi algumas perguntas mais comuns que eu recebo para compartilhar com vocês. A primeira delas é como escolher um curso, sinto que não sou boa em nada. Eu tenho ouvido muito, né, de várias pessoas essa questão, né, que não se sente boa em nada, não tem habilidades, e eu acredito muito que nós podemos desenvolver as nossas atividades, nossas habilidades. É muito importante pensar o contrário, pensar que nós temos os nossos interesses e que a partir dos nossos interesses nós podemos buscar então esse processo de aperfeiçoamento e de crescimento dentro desse contexto. Então, por mais que você se sinta, né, incapaz de exercer alguma função, é importante pensar também que você pode se desenvolver nesse processo também. E pensando em como escolher um curso, essa não é uma resposta muito fácil para ser dada pontualmente. Por quê? Cada um de nós temos um processo diferente para fazer a escolha profissional. De modo geral, para fazer uma escolha consciente da profissão, é muito importante o autoconhecimento, ou seja, conhecer muito bem o que nós gostamos, os nossos interesses, as nossas habilidades, facilidades e também conhecer muito bem o que nós não temos facilidade, o que nós não gostamos e tudo que nós não gostaríamos de desempenhar também ao longo da nossa vida profissional. Então, não é só pensar no que nós gostamos, mas pensar também no que nós não gostamos. E nesse processo de pensar no que nós gostamos, nós também precisamos pensar no contexto profissional e educacional. Então, conhecer muito bem as universidades, os cursos, as grades curriculares, a média salarial, tudo isso é muito importante. Afinal, nós precisamos definir exatamente aquilo que mais tem afinidade conosco. Então, se eu quero, por exemplo, cursar uma graduação em uma outra cidade, ou se eu não quero, quero permanecer junto à minha família, próxima à minha família, por exemplo. Então, isso tudo faz parte de um projeto de vida que é muito maior até que a escolha profissional. Então, é muito importante pensar nesses contextos para que você faça essa escolha profissional de modo consciente, de acordo também com as suas possibilidades. Pode ser que neste momento eu não consiga deslocar para muito longe, então, próximo a mim, o que eu posso
dentro desse contexto mais restritivo, escolher diante da minha trajetória profissional, por exemplo. Então, pensando no autoconhecimento, pensando na realidade socioprofissional nesses dois caminhos, você com certeza vai fazer uma boa escolha profissional. Então, eu sempre sugiro para todos os meus clientes que façam todo esse processo de reflexão ao longo, né? Principalmente começando ali no final do segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, para que essa decisão ela não fique muito próxima ao vestibular. Porque se você escolhe muito próximo a um momento tão importante, pode ser que não tenha o tempo suficiente para você fazer essa escolha bem refletida e consciente. Então, é muito importante que você faça esse processo de escolha com mais tranquilidade, que não deixe para o último momento para que você consiga fazer a sua escolha profissional. Então, pensando nessa primeira pergunta, como escolher um curso, a minha sugestão é você pensar em tudo que você gosta, em tudo também que você não deseja trabalhar e pensar em quais são as possibilidades dentro do contexto das universidades que você mais se identifica para fazer uma escolha profissional e aí se dedicar apenas então às questões do estudo e deixar um pouco, né, de se sentir ansioso por conta da escolha que já foi realizada. Então, hoje também ouço bastante sobre isso. As pessoas elas tendem a não conseguir fazer uma escolha profissional e com isso gera outras consequências também no dia a dia. Quem está aqui na live tem alguma pergunta, pode colocar na caixinha de perguntas que eu vou responder todas as perguntas hoje aqui mais frequentes da escolha profissional. Bom, existe idade certa para fazer uma orientação profissional? Não existe uma idade certa. O que acontece com mais frequência ao final do ensino médio, realizar essa escolha profissional, porque se fecha um ciclo e se inicia um outro processo, um outro momento. Mas você pode fazer uma escolha profissional em qualquer fase da sua vida. Inclusive, você pode fazer uma reescolha da profissão em qualquer fase da vida também. Então, não necessariamente você precisa fazer a sua escolha profissional em um determinado momento, porque socialmente é um término de um processo, de um momento de vida para o início do outro. Então, o momento é você que escolhe. Qual é o melhor momento para você fazer a sua escolha profissional? Então, nesse aspecto é muito livre. Eu tenho muitos clientes que estão numa fase diferente da adolescência, que procuram atendimento exatamente por conta disso, que chegou o momento para fazer a escolha profissional ou fazer uma reescolha da profissão. Então, não existe uma idade certa para fazer aqui a orientação. Eu acho que eu não me apresentei no começo da live, então vou fazer isso agora, para que vocês me conheçam melhor um pouco. Para quem está aqui pela primeira vez, então, meu nome é Natália, eu sou psicóloga, eu trabalho com orientação profissional há alguns anos e também já trabalhei, né, ministrando disciplinas de orientação profissional, sendo supervisora também de estágio em universidade, então tenho uma vasta experiência também no campo, né, da universidade, como professora, que me trouxe também muito mais, ampliou bastante meu olhar para vários e diferentes casos relacionados à orientação profissional, porque na clínica escola nós tínhamos diversos casos bem diferentes do que normalmente atendemos no contexto clínico. Então, foi uma experiência muito importante na minha trajetória profissional, com foco na orientação profissional. E hoje, exclusivamente, desde o começo do ano, eu foco nos atendimentos clínicos. Então, eu não estou mais lecionando atualmente. Foi uma escolha aí de carreira, essa mudança também.
Vamos ver outra pergunta. Minha dúvida é como começo a pensar na escolha profissional. Eu sempre oriento todas as pessoas que me perguntam ou são meus clientes que ter um planejamento para a escolha profissional, para realizar a escolha, é fundamental. Por quê? Quando você tem esse planejamento, você tem um objetivo, tem uma meta e você deseja colocar tudo isso em prática para fazer a sua escolha. Quando você não tem esse planejamento, fica muito difícil você, toda semana, por exemplo, ou ao longo da sua rotina, dedicar-se um tempo para pensar sobre a escolha profissional. Então, o planejamento ele é fundamental. Então, eu sugiro que você, que me fez essa pergunta, em relação a como pensar na escolha profissional, comece dedicando um dia e um horário para pensar sobre a sua escolha da profissão. Então, qual dentro da sua rotina de estudos, né, da escola ou não, do trabalho, qual o momento que você tem livre para se dedicar a esse processo de reflexão da escolha profissional. Então, determinando um dia, um horário, pode ser um dia por semana, ou pode ser todos os dias ao longo da sua semana. Aí você que vai decidir qual é o melhor horário para você e o dia e a frequência também. O ideal é você pelo menos 1, 2 vezes por semana se dedicar a esse processo de escolha da profissão. Então pense sobre qual é esse dia, esse horário e depois planeje o que você vai fazer para iniciar esse processo. Eu sempre oriento, no primeiro momento, fazer então uma lista de profissões para que você tenha algumas opções para começar a pesquisar sobre elas. Então, quais são os cursos que você mais se identifica? Então, faça uma lista e você pode, durante a semana, pesquisar sobre um determinado curso. 2 cursos por semana, por exemplo. Então, essa decisão cabe a você com a melhor frequência para fazer isso diante da sua rotina. Então, faça uma lista com as suas opções, verifique quais são os cursos que você mais se interessa, o que eles têm em comum, por exemplo, são da mesma grande área ou não, são cursos muito diferentes, o que chama a atenção nesses cursos que você mais se identifica, e aí você vai pesquisar universidades, vai pesquisar grade curricular, vai pesquisar o que os profissionais falam sobre a rotina, né, de trabalho. Então, diante desse contexto mais amplo, você vai conseguir perceber o que você realmente gosta e o que você não gosta. E aí, a partir disso, você vai começar a eliminar algumas das suas possibilidades. Tem clientes que chegam, por exemplo, na clínica que tem uma lista muito grande de profissões, de opções. Tem clientes que têm uma lista mais reduzida, então isso depende muito do seu momento, do que você já sabe, do que gosta, do que você entende que você quer para a sua vida. Então, diante desse contexto, você vai eliminando as suas possibilidades. Então, para começar a pensar, definir dia e horário, pegar uma lista de possíveis profissões que você tem interesse, começar a pesquisar cada uma delas para avaliar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma e se tem relação com o seu projeto de vida ou não. Então, é importante, nesse sentido, ter um plano de ação bem definido para você não procrastinar também, porque se não tem um plano, é muito provável que você deixe para depois, pode, né, deixar para depois, e aí fica muito próximo do vestibular a sua decisão. Então, o ideal é que você pense com mais cautela, com mais paciência, para definir o que você realmente gosta e tem interesse. Até aqui tudo bem? Estão entendendo as minhas colocações? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Vamos para uma outra questão que eu recebo sempre, né? O que dizer aos pais que interferem na escolha? Bom, tem pais que interferem e tem pais que não interferem.
Então, no caso, se os pais interferirem, né, nesse processo de escolha profissional, eu sempre sugiro conversar com eles. Porque muitas vezes a escolha profissional ela é solitária nesse momento. Então, coloque, né, para o seu pai, para sua mãe, ou para os seus responsáveis, como você se sente em relação ao processo de escolha da profissão. Ele é um momento que está mais fácil de fazer esse processo de escolha, é um momento mais difícil, como que você lida com ele? Muitas vezes os pais não têm essa percepção do que está acontecendo na realidade. Então, sempre, né, sentar, conversar, pontuar o que você sente em relação à escolha da profissão é o melhor caminho caso esses pais estejam interferindo no processo de escolha. Eu entendo que os pais, eles acabam interferindo também porque eles querem o bem dos seus filhos. No entanto, a escolha profissional é muito pessoal. Por quê? É o outro que vai desempenhar a função. Então, por exemplo, se os meus pais interferissem na minha escolha, eu poderia hoje me sentir frustrada na minha profissão, né? Querer talvez fazer uma escolha ou passar a minha trajetória profissional toda insatisfeita e não tem o sucesso que eu esperava por conta de uma escolha que foi influenciada por uma outra pessoa. Então, é sempre importante esse bate-papo, essa conversa, expor o que você sente, para que eles entendam que a escolha profissional é muito pessoal e particular. Independente de qual profissão você vai escolher, eu tenho certeza que eles vão acabar aceitando a sua escolha profissional. Então, mas o caminho sempre é fazer esse processo de diálogo para que você exponha o que você sente, o que você está pensando desse processo de escolha da profissão. Como lidar com medo de fracassar? Realmente, a escolha profissional ela gera muito medo. E realmente é um medo de você chegar lá na sala de aula e avaliar que não era aquilo que você imaginava. Então, você sim corre o risco de acontecer isso. Isso todos nós corremos. Mas é sempre importante pensar se você percorreu todo aquele processo que eu pontuei agora há pouco, do autoconhecimento, de conhecer muito bem a realidade educacional e socioprofissional, há uma grande possibilidade de você chegar lá e não se sentir arrependido da sua escolha, né? Então, é importante todo esse processo, esse manejo de reflexão, para que você se sinta, né, com menos medo de fazer uma escolha equivocada e a partir daí, então, sentir seguro em relação ao seu posicionamento. Então, eu sempre digo que quando você se empenha nesse processo, é muito mais fácil você se sentir menos ansioso, com menos medo de fracassar na sua escolha profissional. Então, pense sempre o que você está fazendo hoje para você sentir menos medo, o que você precisa fazer. Então, reflita sobre isso para que você consiga fazer uma escolha profissional. Agora, se você não consegue lidar com esse medo sozinho ou sozinha, é importante então procurar ajuda, porque o profissional ele tem o passo a passo, ele tem toda uma estrutura para te ajudar nesse processo de escolha da profissão. Então, eu sempre sugiro que quando você sozinho não consegue lidar com o processo de ansiedade ou de medo, procure um profissional para te ajudar nesse momento, que com certeza você vai se sentir mais seguro ou seguro em relação à sua escolha profissional. Como sabemos que estamos na profissão certa? Se você está desempenhando, então, a sua função e não se sente com vontade de ficar em casa, de não levantar, né, todos os dias, então, quando você sente, né, que está tudo bem, você tendo uma rotina diária, executando aquela mesma função, você está no caminho certo, você escolheu a profissão certa.
Ou, se você não se sente bem naquela função, você também pode, de alguma maneira, fazer uma outra escolha de uma outra área. Então, isso também pode acontecer, né? Eu tenho o meu próprio exemplo que eu acabei direcionando diferente agora a minha carreira. Então, antes eu conciliava atendimento clínico mais universidade, agora não, são só os atendimentos clínicos. Então, quando eu percebi que as minhas funções, né, não estavam mais de acordo com aquilo que eu planejava para a minha vida, então eu decidi alterar. Então, é sempre importante pensar nesse contexto, né? Se você gosta do que você faz, você acorda não se lastimando, né? Se você tem que ir para a empresa, ou tem que ir para o lugar que você vai trabalhar, então, se você se sente, né, de alguma maneira ali satisfeito com o que você faz, é sempre importante, dentro desse contexto, um indicativo que você fez uma escolha certa, que você está no caminho certo. Agora, se você se sente frustrado, não gostaria de levantar todos os dias para ir para a empresa, para o seu trabalho, aí você tem que avaliar se realmente é a profissão ou é a área. Aí você pode também definir esse contexto também. Respondi, Vitor? Pois você deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, estou em dúvida em mais de um curso, o que fazer. Bom, nós temos sempre afinidade com mais de um curso. Então, com certeza, na sua lista de interesse você terá uma grande chance, né, de ter várias profissões que têm condições muito parecidas ou próximas. Então, de novo, eu sugiro para você, nesse contexto, pensar nas vantagens desse primeiro curso, no curso A, por exemplo, na vantagem do curso B. E quais são as desvantagens desse primeiro curso e do segundo. Então, avaliar, né, as vantagens e desvantagens de cada um desses cursos para tentar eliminar algumas possibilidades de fazer uma escolha profissional. Então, será que eu me vejo nessa rotina de trabalho? Será que eu me vejo atuando com pessoas ou com animais ou com plantas, enfim? Eu me vejo atuando nessa condição ou não? E aí você vai eliminando. Eu me vejo tendo, exercendo as atividades dessa área. Então pense em cada uma dessas possibilidades para que você elimine algumas questões para chegar numa única escolha profissional. Então, sempre pontuando as vantagens, desvantagens, que você gosta, que você não gosta, para chegar na sua escolha profissional. Em qualquer, se você realmente não conseguir fazer essa escolha sozinho, de novo, né? Buscar auxílio de alguém ou conversar talvez com professores, amigos ou colegas também pode ajudá-lo nesse processo de definição, enxergando melhor esse mercado de trabalho e essas profissões que você tem interesse. Então, faça uma lista, né, e pontue e escreva. Eu sempre sugiro a escrita, porque quando você coloca no papel, você vai avaliar melhor aquilo que você tem mais afinidade ou não. Então, aí fica importante, é uma dica importante para que você faça a sua escolha profissional, diferenciando uma profissão da outra profissão. Por exemplo, eu já tive cliente que tinha muita afinidade, por exemplo, com medicina veterinária, biologia, todas as áreas das ciências biológicas. E o que definiu ela ir para uma profissão e na outra foram os valores dela. Então, pensar também em quais são os seus valores se torna fundamental nesse processo de decisão. Nesse caso, ela é vegana, então medicina veterinária seria um contexto muito distante do que ela pensa como sendo ideal. Então, não conseguiria cursar, né, a medicina veterinária. Então, ela optou por um outro curso dentro
das habilidades dela, do que ela gostava. Então, fazer essa reflexão também nos seus valores vai te possibilitar definir se você gosta de um curso ou de outro. Realmente estou mudando meu foco igual você. Eu acho que quando a gente chega num estágio da carreira e avalia que não é mais aquilo que nós queremos, é importante essa mudança. Realmente, não é fácil se decidir, né? Talvez uma mudança de áreas muito diferentes dentro da profissão, por exemplo, é mais difícil, nós nos sentimos mais inseguros ou com medo de fazer essa mudança. Mas o enfrentamento, nesse caso, é importante. Se eu não tivesse decidido também que não era mais aquilo que, né, que eu queria, hoje eu ainda estaria na mesma função que eu exercia antes. E talvez muito mais insatisfeita nesse contexto, né? Então é importante tomar essa iniciativa para que as mudanças que virão farão toda a diferença na vida profissional e também na vida pessoal. Nesse caso também interferiu diretamente na minha vida pessoal. Então, quando você avalia tudo isso, você faz essas grandes mudanças na carreira. Então, não me arrependo de ter mudado, porque com certeza hoje a minha vida pessoal é muito melhor do que estava antes, tendo a função que eu exercia. Ao final da orientação, eu já saio com o nome do curso? É muito provável que sim. Tá? É difícil alguém terminar o processo de orientação sem ter o nome do curso. Pode acontecer? Pode, não posso dar 100% de garantia. Todos os meus clientes fizeram escolhas profissionais ao final do processo de orientação profissional. Tá? Então, é muito provável que você, sim, já saia com o nome do curso. Ao longo do processo, né, você vai pensar sobre o que você realmente gosta, seus interesses, e no final, no estágio de decisão em si, você vai fazer a sua escolha profissional. Então, o processo de orientação, ele é totalmente estruturado para que você percorra um caminho e chegue lá com uma escolha, uma provável escolha profissional, certo? Quantas sessões são necessárias? Isso depende muito de cada cliente, de cada processo. Mas, em média, de 8 a 12 sessões, o processo de orientação profissional ele acontece. Tá? Então, pode ser menos, pode ser mais, depende muito de cada processo e de cada pessoa. Mas, em média, aí, de 8 a 12, você terá a sua possível resposta para a sua escolha profissional. Porque sempre é um caminho de dois pilares, na verdade. O pilar do autoconhecimento, o pilar da realidade socioprofissional e profissional, e o pilar da decisão em si diante do seu projeto de vida. Então, a partir desses contextos, em média de 8 a 12 sessões, você consegue fazer essa escolha. Lembrando sempre que eu indico que vocês, por exemplo, não façam testes online ou respondam questionários online, porque nós não sabemos quem elaborou esse questionário, como foi feito, e pode ser que você seja induzido a uma escolha equivocada. Então, eu sempre sugiro que você procure um profissional se você realmente quer fazer um teste vocacional, um teste de interesses, porque ele vai utilizar sempre um material que foi aprovado, foi estudado cientificamente, então é sempre importante. Tem uma idade apropriada para darmos início à escolha? Eu já respondi essa pergunta anteriormente, mas eu vou responder novamente. Kênia, você chegou agora. Não tem uma idade, né? Teoricamente, o final do ensino médio é um término de um ciclo de vida
e o início, né, de uma caminhada para a vida adulta. Então, ali que se normalmente faz uma escolha profissional. Mas não tem uma idade, você pode fazer a escolha profissional no momento que você considerar que é importante para você. Tá? Hoje eu tenho muitos clientes que estão ali com mais de 25 anos, 30 anos, porque chegou o momento de fazer uma escolha profissional. No entanto, de modo geral, o que mais acontece ali no final do ensino médio, a pessoa, né, o jovem decidir por fazer uma escolha profissional nesse momento, nesse estágio, tá? Mas não existe uma idade apropriada para fazer uma escolha profissional, certo? Outras perguntas que vocês gostariam de fazer? Pode ser aqui nos comentários ou na caixinha também de interrogação. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Não? Então eu vou retomar. Deixa eu tirar aqui a pergunta. Eu vou retomar um pouquinho tudo o que eu falei desde o começo da primeira pergunta até agora. Quem entrou depois na live, eu vou tentar deixar gravada aqui, salva, tá? No meu IGTV. Quem perdeu o início pode depois assistir novamente. O processo de orientação profissional, a escolha profissional, ela é realizada a partir então dos pilares que eu acabei de pontuar agora, que é o autoconhecimento e o conhecimento educacional e socioprofissional. Então, quando você pensa no que você gosta, nos seus interesses, e também pensa naquilo que você não gostaria de atuar, realmente você faz um avanço no seu processo de escolha. Com isso, é importante também fazer uma pesquisa sobre os seus interesses, sobre os cursos que você tem interesse. Então, conhecer universidades, conhecer muito bem as grades curriculares, média salarial, por exemplo, conhecer também tudo que envolve a rotina de trabalho. Então, tudo que você puder pesquisar sobre cada curso, com certeza fará diferença. E aí, se você também puder fazer uma entrevista com algum profissional que você conheça, por exemplo, realmente faz a diferença, porque você vai ter a experiência dele diante daquela profissão. Então, também, se você conseguir, ideal é fazer isso também. Então, pensando nessa estrutura de autoconhecimento, conhecimento das profissões, você vai conseguir fazer a eliminação de muitas das suas opções. Por quê? Porque você vai avaliar, olha, eu gosto de trabalhar com pessoas e não com animais e plantas. Eu gosto de uma rotina de escritório e não uma rotina agitada, por exemplo. Eu gosto de fazer viagens profissionais ou não gosto. Então, você vai conseguir perceber exatamente aquilo que você gosta e o que você não gosta diante de cada profissão. Ou eu prefiro uma universidade X e não a Y, eu prefiro a universidade que tem longe da minha casa ou perto da minha casa. Eu quero uma universidade particular ou pública. Então, tudo isso vai definindo o que você mais gosta e se identifica. E aí você vai fazer uma escolha da profissão. Claro que a escolha vai gerar insegurança, medo e ansiedade. Ansiedade, principalmente, é que eu ouço bastante dos meus clientes atuais, né? Que eles não conseguem dormir pensando na escolha profissional. Então, o que eu sugiro para você? Planejamento. Quando você tem um plano de ação, o que você vai fazer ao longo da sua semana para fazer uma pesquisa, para fazer uma boa pesquisa, entender melhor sobre esse universo, você vai sentir teoricamente, né, não para todo mundo, mas teoricamente menos ansioso, com menos medo e conseguir enxergar melhor o que você realmente gosta. Então, tendo um plano de ação, pensando no que você vai fazer ao longo da sua semana, como por exemplo, a semana eu vou pesquisar 2 cursos que eu tenho interesse. Então, eu sento,
aí durante um período e começo a pesquisar e pontuar tudo que eu encontro nessa pesquisa. Na próxima semana, faço a mesma dinâmica. Procuro mais 2, 3 profissões. Depois eu começo então a direcionar melhor. Já eliminei algumas opções, então eu vou conversar com alguns profissionais que eu tenho contato, que eu conheço, que trabalham nessas áreas e identificar se realmente eu gosto ou não gosto dessas profissões. Então, esse planejamento, esse plano de ação, ele é muito importante porque você tem o controle do que você vai fazer ao longo das suas semanas e você vai pensar efetivamente na sua escolha profissional. E aí você vai conseguir, então, eliminar algumas possibilidades e se sentir melhor em relação a esse processo de escolha profissional. Também sugiro para quem se sente sozinho nesse processo, conversar com professores. Sei que hoje está mais difícil por conta do distanciamento social, mas conversar, né, com os professores, com seus amigos ou com pessoas que têm essa abertura, que dão essa abertura para você, também é um processo muito interessante, porque você consegue se expor também e pontuar quais são as suas dificuldades, o que você pensa do processo de escolha, e assim você vai se sentir, então, melhor nesse contexto. Então, teoricamente, são esses os processos da escolha profissional para que você consiga pensar no que você gosta, nas profissões e pensar também num plano de ação para você seguir ao longo, né, da sua semana e do seu mês, por exemplo. Quem está aqui comigo tem uma dúvida que eu posso responder? Outras perguntas? Deixa eu ver o tempo da live. Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Nós temos ainda um tempinho para conversarmos sobre a escolha da profissão. Entenderam o que eu disse? Tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Pensando então nas perguntas direcionadas ao processo de escolha da profissão, o processo de orientação ele é muito focado, então ele é muito objetivo. Diferente do processo de terapia, a orientação profissional ela vai focar efetivamente nesse dilema da escolha profissional. Então, o terapeuta ele vai focar todo o seu olhar para te ajudar a fazer a sua escolha ao longo, né, desse processo que eu disse para vocês. Eu também estou com saudades de vocês. A Kênia está aqui também. Saudades de conversar com vocês, né, de trocar ideias. Acho que isso faz toda a diferença. Gosto muito do que eu faço, então isso também é muito importante na hora de decidir qual área atuar. Victor também, né? Estou nessa mudança, então escolher realmente uma área que você se identifica, isso é fundamental. É claro que você pode fazer uma escolha por outros motivos, né? Oportunidade de mercado de trabalho, por exemplo, mas você definir aquilo que você gosta realmente te traz uma satisfação muito maior do que você fazer uma escolha por outros motivos, por exemplo. Outras dúvidas para que eu possa responder? Bom, então, recadinhos finais. Nas próximas 3 semanas, eu também vou fazer lives aqui no Instagram. Ainda não defini os temas, mas então, na próxima terça-feira, às 2h07, teremos mais um momento aqui para pensar sobre a escolha da profissão. Se vocês quiserem me sugerir temas também lá no direct, pode sugerir, tá? Eu não defini ainda. Tem alguns temas
em aberto ainda para definir, então conto com a sugestão de vocês também para o nosso papo aqui ao longo de mais 3 semanas para pensar sobre a escolha profissional, como direcionar tudo isso, porque realmente é uma escolha que demanda muito de nós, né? Uma escolha realmente muito importante, por isso o ideal é sempre pensar com muita calma e muita estratégia nela, certo? Então eu vou encerrar aqui esse nosso momento. Agradeço todos que passaram por aqui em algum momento. Vocês que permaneceram aqui comigo também, muito obrigada por estar aqui comigo, né, me prestigiando no meu trabalho. E se você ficou com alguma dúvida, não quis perguntar aqui, pode me procurar também no direct, que lá eu respondo para vocês, tá bom? Então tenha uma ótima tarde e até na próxima terça-feira, às 2h07, estarei aqui novamente para conversar com vocês. Tchau, gente!